Marília ajeitou a echarpe vermelha ao redor do pescoço enquanto empurrava a porta de vidro pesada da loja de departamentos. O ar gelado de dezembro misturava-se com o frenesi das compras de Natal. Clientes impacientes vasculhavam prateleiras, crianças gritavam por brinquedos e um Papai Noel cansado sussurrava desejos apressados aos pequenos que faziam fila, com mães desatentas ao celular. A loja, que deveria ser um símbolo de sonhos e luzes festivas, para Marília era apenas um lembrete de sua estagnação. Como assistente de marketing, sua vida se resumia a criar campanhas que jamais receberiam elogios, atender clientes com sorrisos forçados e fingir que não se importava em ser esquecida na sombra dos colegas mais ambiciosos. Tudo isso enquanto suas melhores amigas exibiam fotos de viagens à Europa, anéis de noivado e coquetéis glamourosos em rooftop bars. Ela se esquivou de um par de adolescentes correndo em direção à seção de eletrônicos e quase derrubou um suporte de meias com estampas natalinas. Começamos bem o dia, murmurou para si, ironicamente. Mal sabia que o dia estava prestes a ficar ainda mais interessante, e não de um jeito que ela esperava. No final do expediente, com os pés latejando e uma lista mental de tarefas que se estendia até o próximo Natal, Marília decidiu que precisava de um café. Um café forte, talvez carregado com mais açúcar do que era socialmente aceitável, mas que a ajudasse a manter-se de pé. A cafeteria da esquina estava lotada, mas ela ignorou a multidão e se dirigiu ao balcão, a mente já vagando entre os pedidos de Natal e sua conta bancária agonizante. Um café grande, com leite de amêndoas, por favor, disse, sem muita convicção. Enquanto esperava, seu olhar flutuou para fora da janela, onde as luzes de Natal cintilavam com uma ironia amarga. Ela foi trazida de volta à realidade com um grito animado da atendente. Seu pedido, Sr. Conrad. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, Marília viu um copo fumegante sendo deixado no balcão e, num impulso momentâneo, o pegou, pensando ser o seu. Com um obrigada apressado, virou-se, apenas para dar de cara com um homem alto, de terno impecável e uma sobrancelha arqueada que transmitia uma mistura de surpresa e diversão. Meu café, acredito eu, ele disse, o sotaque inglês deslizando suavemente pelas palavras. Os olhos castanhos dele tinham um brilho cínico que fez Marília corar até a raiz dos cabelos. Ah, desculpe, eu achei que era meu, balbuciou ela, tentando manter a dignidade enquanto lhe entregava o copo. Ele aceitou com um sorriso de canto, que poderia ter sido charmoso em qualquer outra circunstância, mas para Marília parecia presunçoso. Ela voltou a atenção para a atendente, que lhe ofereceu seu verdadeiro café com um olhar de pena. Obrigada, murmurou, evitando encarar o homem novamente. Mas antes que pudesse sair pela porta, ouviu a voz dele, agora baixa e casual. Espero que seu dia melhore, apesar da confusão. Ela assentiu sem responder e saiu apressada, ignorando o estranho formigamento na nuca que sentiu ao se afastar. Ao voltar para o trabalho, Marília ouviu um burburinho vindo do corredor. Chefe novo. Todos estavam comentando sobre isso, como se fosse a chegada de um astro de cinema. Ela não se importava, claro. Chefe novo significava apenas mais uma pessoa para cobrar prazos impossíveis e sorrir falsamente nas reuniões. Até que a porta da sala de marketing se abriu, e a última pessoa que ela esperava encontrar entrou com passos firmes e um sorriso de quem já sabia mais do que deveria. Boa tarde a todos. Sou Otávio Conrad, e estou aqui para liderar este departamento. Marília sentiu o sangue sumir de seu rosto e as palavras soarem como um trovão. O estranho do café. O dono do café que ela havia roubado. Seu novo chefe. O dia de trabalho de Marília, definitivamente, estava apenas começando. A noite era pontuada por risadas altas e taças tilintando. Marília se encolheu no canto do sofá macio, tentando parecer descontraída enquanto olhava para suas 3 melhores amigas, cada uma impecável em seus vestidos de grife e joias brilhantes. A sala de estar de Isabela era uma vitrine de sofisticação, com suas paredes adornadas por quadros minimalistas e uma árvore de Natal decorada com enfeites que provavelmente custavam o valor do aluguel de Marília. Então, meninas, eu e Henrique vamos para a Suíça no ano novo, Isabela disse com um sorriso triunfante, exibindo sua manicure perfeita enquanto rodava a taça de vinho. A conversa girava em torno de viagens, presentes luxuosos e planos futuros.
Marília sentia o estômago revirar com uma mistura de ansiedade e vergonha. E você, Marília? Alguma novidade? Perguntou Carolina, com seus olhos azuis curiosos que, mesmo gentis, faziam Marília sentir-se pequena. Antes que pudesse pensar em uma resposta segura, a pressão se intensificou com Mariana acrescentando: Mari, você anda tão misteriosa ultimamente. Alguma coisa que não está nos contando? Marília riu, mas era uma risada nervosa, do tipo que precede uma decisão da qual você sabe que vai se arrepender. E então, as palavras simplesmente escaparam, impulsionadas pelo medo de parecer insignificante, de ser sempre amiga sem histórias emocionantes para compartilhar. Na verdade, tem sim. Eu me casei, disse ela, sentindo o impacto daquelas 3 palavras ressoando na sala. O silêncio foi instantâneo. 3 pares de olhos arregalados se voltaram para ela. O quê? Como assim casada? Isabela deixou cair a taça, o vinho tinto manchando o tapete branco de um jeito que ninguém parecia notar. Marília mordeu o lábio, já arrependida, mas vendo a porta da saída trancada pelo olhar atento das amigas, continuou. Sim, foi uma cerimônia pequena, íntima. Algo rápido, sabe? Nós decidimos não tornar isso público até agora. E quem é o sortudo? Mariana perguntou, com um misto de curiosidade e descrença. Marília engoliu em seco. O nome veio à mente como se fosse a única resposta possível, um reflexo imediato que sabia ser um erro colossal, mas já era tarde para recuar. Otávio Conrad. Houve um momento de choque absoluto antes que as 3 mulheres explodissem em um coro de exclamações. Otávio Conrad. Seu chefe. O novo inglês charmoso que todo mundo comenta? Carolina arregalou os olhos, a incredulidade clara em cada sílaba. Marília assentiu devagar, sentindo o suor brotar na nuca. Em sua mente, uma sirene de alarme soava freneticamente. Otávio Conrad, o homem cujo café ela roubou, o chefe novo que a encarava com aquele olhar enigmático. Ela sentiu o peso das implicações e as ondas de arrependimento afogarem suas esperanças de uma saída fácil. Precisamos comemorar isso. Temos que fazer um jantar, conhecer esse homem misterioso. Isabela disse, os olhos brilhando de entusiasmo. E antes que Marília pudesse argumentar, as amigas começaram a planejar o evento, debatendo datas e menus. Ela tentou sorrir, mas seus lábios apenas tremeram. O caos em potencial, agora selado com entusiasmo, pairava como um fantasma ao seu redor. No fundo, sabia que o fio da mentira era frágil, e que cedo ou tarde, a verdade tentaria rompê-lo. Mas naquele momento, no meio da ostentação e do riso das amigas, ela apenas se deixou levar pela fantasia que havia criado, por mais perigosa que fosse. A manhã estava mergulhada em um brilho dourado, e o departamento de marketing fervilhava de expectativa. Marília sentiu o estômago se contorcer enquanto ajeitava a blusa e lançava um olhar nervoso para seus colegas de trabalho, que sussurravam animadamente sobre a apresentação oficial do novo chefe. Otávio Conrad, o mesmo homem cujo café ela havia roubado e, mais recentemente, seu marido inventado, estava prestes a se dirigir à equipe. Bom dia a todos, a voz de Otávio ecoou pela sala, firme e com aquele sotaque britânico que parecia fazer com que todos prestassem mais atenção. Marília manteve a cabeça baixa, tentando se misturar com os outros, mas sentiu os olhos de Otávio percorrerem a sala até se deterem nela por um segundo que pareceu uma eternidade. Eu espero trabalhar com cada um de vocês para elevar nossos projetos e tornar este período de festas algo memorável para nossos clientes e nossa marca, continuou ele, com um leve sorriso nos lábios. Aquilo arrancou suspiros discretos de alguns funcionários e olhares de admiração. Marília sentiu o rosto esquentar, mas não pelo mesmo motivo. Quando a reunião acabou, os murmúrios continuaram. A equipe dispersou e Marília respirou aliviada, até que uma mensagem no celular a fez congelar. E aí, senhora Conrad, vamos jantar com seu famoso marido no sábado. Mal posso esperar. Isabela. Marília teve que se sentar. Sentiu um pânico crescendo enquanto a realidade da situação a esmagava. Ela precisava de uma solução antes que Otávio soubesse que estava sendo usado em sua teia de mentiras.
Final da tarde, Marília estava na sala de descanso, mexendo distraidamente em sua xícara de chá quando ouviu passos firmes atrás de si. O perfume inconfundível de Otávio preencheu o ar, e antes que pudesse fingir indiferença, ele estava ao seu lado. Espero que seu dia esteja indo bem, ele disse, sem preâmbulos. Marília forçou um sorriso, mas o olhar atento dele, agora mais desconfiado, parecia vasculhar sua alma. Sim, ótimo, obrigada, respondeu, tentando manter a voz calma. Otávio cruzou os braços, encostando-se na bancada. Interessante. Desde que cheguei, percebo que você me evita. Mas já ouvi dizer que há um jantar no sábado, onde parece que tem um papel de protagonista. O tom de voz dele era leve, mas os olhos tinham uma pitada de provocação. Marília ficou paralisada. O que ouviu, começou, mas a garganta seca não deixou a frase fluir. Isabela, não é? Ela me parou na recepção e me convidou pessoalmente para o jantar. Disse que era uma comemoração de algo especial. Ele inclinou a cabeça, observando as reações dela como se tentasse juntar peças de um quebra-cabeça. Ela sabia que precisava agir rápido, mas a mente estava em branco. O sorriso dele era indecifrável, meio curioso, meio divertido, mas havia algo que sugeria que ele sabia mais do que estava dizendo. Bem, parece que temos muito a conversar, Marília, ele disse, finalmente rompendo o silêncio. Mas, antes de mais nada, quero entender por que há tantas pessoas envolvidas nessa celebração e como isso me inclui. Marília sentiu um calafrio percorrer a espinha. Estava à beira do abismo e só podia imaginar quão profundo seria o impacto da queda. Os dias que se seguiram foram uma mistura caótica de desculpas improvisadas e tentativas desajeitadas de evitar a confrontação inevitável. As mensagens de suas amigas continuavam chegando, recheadas de perguntas entusiasmadas, e Otávio, sempre perspicaz, parecia estar apenas aguardando a hora certa para desmascará-la. No entanto, à medida que o sábado se aproximava, o desespero de Marília cresceu. Precisava decidir, contar a verdade e encarar as consequências ou continuar com a farsa e enfrentar as possíveis reações de Otávio, que já começava a se tornar mais do que apenas um chefe intocável em sua vida. E o sábado, com suas promessas de verdades reveladas e surpresas inesperadas, estava a apenas um passo de distância. Marília não conseguia se lembrar da última vez em que suas mãos tremeram tanto. O sábado chegou mais rápido do que um relâmpago, e com ele, a festa organizada por suas amigas ansiosas para conhecer Otávio Conrad, o marido misterioso. Sentada em um dos sofás da sala de descanso, ela fitava o relógio na parede como se ele pudesse parar o tempo. No entanto, o som de passos ecoando pelo corredor trouxe de volta à realidade. Otávio estava chegando. Ele entrou na sala com uma expressão séria e, para o alívio misturado ao pânico de Marília, a porta se fechou atrás dele. Marília, acho que já passou da hora de me explicar porque estou em uma lista de convidados para uma comemoração de casamento com você. Ela respirou fundo, tentando encontrar palavras que não soassem completamente insanas. Olha, Otávio, eu cometi um erro. Um grande erro. Durante um encontro com minhas amigas, fui pressionada e inventei que estava casada com você. Otávio ficou em silêncio, o senho franzido. Ele respirou fundo e esfregou a mandíbula como se considerasse suas opções. Então, deixe-me ver se entendi. Você me usou como peça central de uma mentira gigantesca para impressionar suas amigas? Ele deu uma risada baixa, incrédula. E agora quer que eu vá a essa festa e continue essa farsa? Marília assentiu lentamente, sentindo a vergonha subir pelo pescoço. Eu sei que é um absurdo. Eu não tenho nenhuma justificativa boa, só precisava disso naquele momento. Mas estou disposta a arcar com as consequências, por favor, me ajude a evitar um escândalo no trabalho. Otávio a observou por um longo momento, o olhar avaliando suas reações. Por fim, cruzou os braços e um sorriso apareceu no canto de seus lábios. Você é corajosa, vou te dar isso. Mas se eu concordar em fazer parte dessa loucura, será sob certas condições. Marília levantou o olhar, surpresa. Condições? Sim.
Eu preciso melhorar minha imagem pessoal aqui e aumentar minha presença no meio social. Participar dessa farsa, como seu marido, me coloca em um círculo que eu preciso. Se você quiser minha ajuda, aceito fingir, mas não será apenas para te livrar da sua mentira. Preciso que sejamos vistos em eventos, festas de gala e, ocasionalmente, em encontros que consolidem essa ideia de casal. Ela piscou, absorvendo a proposta. O que ele estava propondo era muito mais do que apenas uma solução momentânea para seu problema. Envolveria meses de encenação e fingimento. Mas a alternativa era pior, ser exposta e arruinar sua carreira e reputação. Certo, temos um acordo, disse ela, a voz mais firme do que esperava. Otávio estendeu a mão, e ela a apertou, um calor inesperado subindo por seu braço. Ótimo! Então, é melhor começarmos hoje à noite. Eu te busco às 7. Uma tensão quase tangível. Otávio chegou pontualmente, e quando Marília abriu a porta, viu que ele havia trocado o usual terno por uma camisa casual de linho e um sorriso travesso. Está pronta para encarar isso? Perguntou ele, os olhos varrendo-a dos pés à cabeça. Marília sentiu o rosto corar, mas se recompôs e assentiu. Vamos lá. A festa estava em pleno vapor quando eles chegaram. O som de música suave e risadas preenchia o ar. Assim que entraram, as amigas de Marília vieram ao seu encontro, com sorrisos e olhares curiosos. Isabela foi a primeira a estender a mão para Otávio. Então, você é o famoso Otávio, disse ela, rindo. Estávamos ansiosas para conhecê-lo. É um prazer, senhoras, respondeu Otávio, envolvendo Marília pela cintura de forma natural, como se aquilo fosse a coisa mais simples do mundo. Ela sentiu um arrepio inesperado. As próximas horas foram uma dança delicada de olhares, toques sutis e comentários planejados. Marília se pegou rindo de uma piada que Otávio fez e notou que, em algum momento, o fingimento parecia menos uma encenação e mais uma conversa genuína. No entanto, cada momento de descontração era pontuado pela lembrança de que aquilo não era real, que era apenas um acordo para evitar um desastre. Mas era difícil lembrar disso quando, ao final da festa, Otávio sussurrou ao seu ouvido, com um tom que soou menos estratégico e mais provocador: estamos indo bem demais para um casal de mentira. Marília riu, nervosa, mas por dentro, algo novo e alarmante começava a germinar. Marília não podia mais negar, a convivência com Otávio estava afetando-a mais do que deveria. O acordo, que inicialmente parecia uma solução conveniente e formal, agora se misturava a risos compartilhados e momentos de cumplicidade que ela não esperava. Pequenos detalhes, como o modo como ele franzia a testa ao ler relatórios ou como o riso dele soava quando ela fazia um comentário sarcástico, começaram a deixar um eco persistente em seus pensamentos. As semanas passaram rapidamente, com Otávio e Marília frequentando eventos e encontros sociais onde a encenação se tornava cada vez mais natural. Nas entrelinhas de conversas com colegas, Otávio deslizava a mão na dela com a facilidade de quem fazia isso há anos. E Marília, para seu espanto, descobriu-se desejando que esses toques não fossem apenas parte da farsa. Numa tarde de sexta-feira, eles estavam em um café perto da empresa, revisando um projeto. Otávio empurrou a xícara vazia para longe e olhou para ela, os olhos mais suaves do que de costume. Por que você escolheu marketing, Marília? Ela riu, surpresa com a pergunta que vinha depois de horas de gráficos e números. Eu queria ser artista, na verdade. Pintura, exposições. Mas, bem, a vida me levou por um caminho mais prático. E aqui estou eu, vendendo o Natal em campanhas publicitárias. Otávio inclinou a cabeça, intrigado. E você ainda pinta? Às vezes, ela disse, desviando o olhar. Quando sobra tempo. O que não acontece muito. A resposta pairou no ar entre eles, carregada de significados não ditos. O som de um telefone trouxe-os de volta à realidade, e com um suspiro, Otávio pegou o celular. Mas antes de sair para atender a ligação, lançou um olhar de quem queria continuar a conversa mais tarde. A festa da empresa era um espetáculo.
Luzes piscavam em sincronia com músicas natalinas, e o salão estava decorado com guirlandas douradas e flocos de neve de papel. O som de vozes e risos ecoava enquanto Marília atravessava a multidão, sentindo-se dividida entre o nervosismo e a empolgação. Otávio estava a poucos metros, conversando com um grupo de colegas, mas os olhos dele encontraram os dela e, por um instante, parecia que estavam sozinhos naquele mar de gente. "Você está linda", ele disse, ao se aproximar. A simplicidade do elogio e o tom sincero fizeram Marília sorrir sem jeito. "Obrigada." O tempo parecia fluir de maneira diferente. Quando o relógio se aproximou da meia-noite, as luzes diminuíram e um coral começou a cantar uma canção suave. A atmosfera se tornou íntima, envolta em um brilho acolhedor. "Vamos sair por um momento?" Otávio perguntou, e ela assentiu. Os dois se afastaram da festa e foram para o terraço iluminado por luzes de Natal, onde o ar frio e a vista da cidade cintilante o cercaram. "Marília, sobre o que você disse naquele dia, sobre pintar", Otávio começou, a voz mais baixa do que o usual. Ele deu um passo à frente, os olhos buscando algo no rosto dela. "Acho que você merece algo que a faça feliz. Sem mentiras, sem concessões." O silêncio entre eles era espesso, carregado de emoções que nenhum dos dois queria nomear. Então, num gesto quase imperceptível, Otávio inclinou-se e os lábios dele tocaram os dela. Foi um beijo terno, que começou hesitante, como se ambos esperassem uma reação que nunca veio. Marília fechou os olhos, sentindo o calor contrastar com o frio da noite, o coração batendo em um ritmo descompassado. Quando se afastaram, Otávio ainda tinha o rosto perto do dela, o hálito formando uma pequena nuvem entre eles. "Desculpe, não", ela disse, com um sorriso que parecia uma resposta a perguntas que ela ainda não tinha feito. "Eu sei." A confusão se misturou com a euforia. Ali, sob as luzes de Natal e os flocos de neve caindo do céu, a linha entre a mentira e a verdade começou a desaparecer. A luz do sol de inverno filtrava-se pelas persianas do estúdio de Marília, desenhando listras no chão de madeira. Ela estava sentada à mesa de café, a cabeça apoiada nas mãos, enquanto o cheiro de café fresco se misturava com a ansiedade pesada que pairava no ar. A noite do beijo no terraço permanecia viva em sua mente, como um filme que ela não conseguia parar de assistir. O toque de Otávio, a expressão vulnerável que ele deixou escapar, tudo parecia tão real que doía lembrar que o fundamento de sua proximidade era uma mentira. Otávio também não estava imune ao que havia acontecido. No escritório, suas interações continuavam profissionais, mas os olhares furtivos e os sorrisos tímidos traíam o turbilhão interno de ambos. Para Marília, cada troca de olhares era um lembrete de que ela estava caminhando numa linha fina entre a verdade e a farsa. Naquela tarde, enquanto ela organizava relatórios, o celular vibrou com uma mensagem de Isabela. "Ei, Mari, você e Otávio estão bem?" "Senti um clima estranho na festa." "Algo que você não nos contou?" Marília suspirou, o peso da culpa afundando ainda mais em seu peito. A percepção aguçada das amigas era algo que ela sempre apreciou, mas naquele momento, a transparência delas parecia uma ameaça. A festa de sábado havia levantado mais perguntas do que respostas, e ela sabia que não poderia evitar as suspeitas para sempre. Mais tarde, Otávio a chamou em sua sala sob o pretexto de discutir um projeto. A porta fechou-se atrás dela e o silêncio que se seguiu foi sufocante. Ele a observou por um momento antes de falar. "Marília, precisamos conversar sobre o que aconteceu no terraço", começou ele, a voz baixa, como se as palavras pesassem. Ela engoliu em seco, buscando uma resposta que não o magoasse mais do que a situação já implicava. "Eu sei que a situação fugiu do controle. Eu nunca quis que você ficasse tão envolvido", ele assentiu lentamente, os olhos ainda fixos nela. "Eu entrei nessa sabendo das consequências. Mas o que não esperava era como isso ia me afetar." As palavras dele caíram como uma pedra em seu peito. Ela percebeu que não era a única a carregar o fardo. Otávio, sempre tão seguro e distante, agora parecia mais humano e tocado pelas mesmas dúvidas e medos que ela. O espaço entre eles parecia encolher com a confissão silenciosa que pairava.
Não queria que você se machucasse, disse ela, a voz saindo num sussurro. Isso foi longe demais, e eu preciso colocar um fim antes que magoe você ainda mais. Otávio sorriu, mas era um sorriso triste, carregado de resignação. Marília, às vezes a verdade tem mais peso do que as mentiras. Mas às vezes, viver no meio termo dói mais. Naquela noite, Marília encontrou-se sozinha em seu estúdio, as palavras de Otávio ecoando como um refrão que não desaparecia. Ele estava certo. A verdade precisava vir à tona, mas ela temia o que isso significaria. Enquanto estava perdida em seus pensamentos, o som de notificações começou a explodir em seu celular. Um grupo de mensagens de suas amigas apareceu com perguntas diretas: você e Otávio brigaram? Ele parecia tão distante no escritório hoje. Mari, você está bem? Parece que algo está errado. A pressão aumentava, e Marília sabia que não poderia manter o disfarce por muito mais tempo. No entanto, ao olhar para uma foto que ela tirou com Otávio em um dos eventos, percebeu que, de alguma forma, a mentira havia se transformado em algo que ela nunca esperava, uma verdade que não podia mais ignorar. Otávio também não estava distante daquela batalha interna. Em sua casa, ele encarava a lareira, a luz dançando em seu rosto enquanto lembranças da infância e da pressão familiar para ser perfeito ressoavam em sua mente. O beijo no terraço havia trazido à tona medos antigos, mas também uma esperança que ele não sabia se queria ou podia explorar. No final, ambos sabiam que não podiam mais adiar a verdade. Marília sentia que a próxima conversa com Otávio seria decisiva, e pela primeira vez, o que estava em jogo não era apenas sua reputação ou seu emprego, mas o que poderia ser o início, ou o fim, de algo real entre eles. A sala de eventos do hotel estava decorada com elegância festiva. Luzes cintilantes pendiam do teto como estrelas artificiais, e as taças de champanhe tilintavam num brinde constante. Marília entrou no salão, sentindo cada olhar que se voltava para ela como uma agulha em sua pele. Ela sabia que aquela noite seria um divisor de águas, mas não esperava que o destino a colocasse à prova de uma forma tão brutal. A festa estava em pleno vapor quando Isabela, Carolina e Mariana se aproximaram. O sorriso de Isabela era afiado como uma faca. Marília, você e Otávio têm estado tão distantes ultimamente, está tudo bem? As palavras soaram mais como um desafio do que uma preocupação. Antes que Marília pudesse responder, Otávio entrou na sala. Os olhos dele varreram o ambiente até pousarem nela, e por um momento, o salão inteiro pareceu desaparecer. Mas ao contrário das outras vezes, o olhar de Otávio era frio, distante. As amigas de Marília notaram a tensão e começaram a cochichar, e antes que ela pudesse reagir, Mariana se aproximou com um sorriso malicioso e um microfone. Vamos ouvir algumas palavras do casal mais misterioso da empresa, Marília e Otávio. A sala explodiu em aplausos, mas para Marília, o som era um zumbido ensurdecedor. Otávio se aproximou lentamente, pegou o microfone e olhou para a multidão, depois para Marília. O silêncio que se seguiu foi palpável. Eu agradeço pelo entusiasmo, mas acho que é hora de algumas verdades serem ditas. O olhar de surpresa nos rostos ao redor se transformou em murmúrios. Marília sentiu o sangue desaparecer de seu rosto. Otávio virou-se para ela, os olhos agora cheios de uma dor que ela reconhecia. Marília e eu, não somos casados. Nunca fomos, ele disse, sua voz firme, mas tingida de tristeza. A sala inteira congelou, e as reações foram um misto de choque e incredulidade. Marília sentiu as pernas tremerem, e as amigas a encararam, sem saber se expressavam raiva ou solidariedade. Antes que pudesse fugir da cena, Otávio deu um passo à frente, a expressão mudando para algo mais suave. Mas, se posso dizer algo, esta mentira começou de uma forma que jamais esperávamos. E embora o que tenha acontecido não tenha sido correto, existem sentimentos reais envolvidos que tornaram essa farsa ainda mais complexa. As palavras dele a atingiram como uma avalanche. Não era apenas a revelação pública que a magoava, era a mistura de alívio e arrependimento nos olhos de Otávio. Ela saiu correndo da sala, o som das vozes e dos sussurros se apagando à medida que alcançava o ar frio da noite. Os dias que se seguiram foram de isolamento e introspecção.
Marília evitou todos, as amigas, os colegas e, especialmente, Otávio. Passava os dias em seu estúdio, pintando freneticamente, como se as cores pudessem apagar a vergonha e a dor. No entanto, algo inesperado surgiu em meio a todo aquele caos, um senso de liberdade. Pela primeira vez, não havia mentiras a sustentar, apenas a verdade crua e o desejo de ser melhor. Numa tarde, enquanto retocava uma tela, ouviu uma batida na porta. Seu coração deu um salto quando viu quem estava do outro lado. Otávio entrou, e o silêncio se estendeu por alguns segundos antes que ele falasse. Precisamos conversar. Ela se afastou da pintura, os dedos ainda sujos de tinta. Se veio aqui para me culpar mais uma vez, pode poupar seu tempo. Ele deu um passo à frente, os olhos suaves e sinceros. Não vim para culpar você, Marília. Vim para pedir desculpas por como tudo terminou naquela noite. E para dizer que, mesmo que tudo tenha começado como uma mentira, aprendi a admirar a pessoa que você é de verdade. Ela não conseguiu conter as lágrimas. Eu nunca quis te envolver assim. Eu só queria ser vista como alguém mais do que uma fracassada. Otávio suspirou, aproximando-se mais. E eu também, de certa forma, me escondi. Aceitei o acordo porque estava cansado de ser apenas uma imagem para os outros. Mas você me mostrou que há mais em mim também. O silêncio se tornou reconfortante, e então ele sorriu, um sorriso sincero e esperançoso. Podemos começar de novo? Desta vez, sem segredos, sem mentiras? Marília riu em meio às lágrimas e assentiu. Sim, podemos. E ali, entre pincéis e cores, cercados pela verdade que finalmente os unia, eles se deram uma nova chance. Uma chance de construir algo real, do zero. Obrigado por assistirem à história. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like, isso ajuda muito. E agora, cliquem no vídeo que está aparecendo na tela, é uma história emocionante com mais romance e reviravoltas que vão fazer você querer assistir até o fim.